permaneço aqui ligado ou tenho que Pode, desligar? não Já tem pode problema deixar. nenhum. Já Tá, estamos na live. beleza. Deixa eu só confirmar aqui. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Estamos aqui iniciando nossa live de hoje, uma live super esperada e aguardada com a doutora Ana Gabriela Rouni, uma das maiores especialistas em síndrome de Tourette do Brasil. E nós vamos estar falando sobre algumas perguntas, as perguntas mais frequentes que eu ando recebendo das famílias que têm síndrome de Tourette. E eu gostaria que vocês depois ficassem à vontade, caso queiram me enviar perguntas para que eu passe para a doutora Ana, ou quem quiser depois, a doutora Ana vai estar deixando aqui o contato dela, para que quem tiver interesse em entrar em contato, fique à vontade. Eu também gostaria de dizer que essas lives da gente mudaram de local, por quê? Eu estava fazendo as lives através do Instagram, mas como o Instagram tem um período limitado de live, eles só querem live até 60 minutos, e nós fizemos as últimas 2 lives com mais de 60 minutos, eu tive um bloqueio do Instagram. Então, como houve esse bloqueio e as lives do Instagram duravam só 24 horas no ar, eu fiquei procurando uma forma da gente fazer com que essas lives ficassem à disposição por mais tempo das famílias com Tourette, porque muita gente queria assistir e não podia estar online no momento das lives. E aí a gente conseguiu trazer aqui para o Facebook, e hoje estamos aqui com a doutora Ana Gabriela Rouni. A doutora Ana vai estar conosco nessa live. Está me ouvindo, doutora Ana? Perfeitamente. Pronto, ótimo. Então, gente, eu queria falar para vocês também que nós estamos no mês de comemoração e de conscientização da síndrome de Tourette no mundo. O período de conscientização da síndrome de Tourette vai de 15 de maio a 15 de junho. E eu, como mãe de uma criança com Tourette, iniciei um trabalho de divulgação e sensibilização da síndrome de Tourette aqui no Brasil no ano passado, fazendo com que as informações que eu fui obtendo ao longo de pesquisas chegassem a mais pessoas. Porque, como vocês sabem, eu fiquei 6 anos buscando entender o que meu filho tinha e foi difícil conseguir um diagnóstico. Então, quando eu consegui esse diagnóstico, eu realmente entendi a dificuldade que uma família passa para conseguir saber o que é a síndrome de Tourette, identificar corretamente o que é a síndrome de Tourette e depois conseguir um médico que entenda o que é a síndrome de Tourette. Como não foi fácil, eu quis compartilhar essas informações e criei as páginas no Facebook e no Instagram. Então, essa live de hoje, onde eu vou estar falando de síndrome de Tourette, que nós temos referência aqui no Brasil, que é autora também de um livro muito importante sobre síndrome de Tourette, ela vai estar falando para a gente, tirando dúvidas, e vai estar esclarecendo. E é uma honra ter a doutora Ana aqui conosco hoje. Muito obrigada a todos vocês por estarem presentes nessa live. Espero que vocês tenham divulgado essa live e que estejam conectados aí, informando a todos que nossa live já está no ar, porque a ansiedade das pessoas estava grande. Então, hoje vou estar começando aqui com a doutora Ana, e espero que vocês estejam presentes nas nossas próximas lives. Muito obrigada, doutora Ana, por estar conosco. É uma honra estar com a senhora aqui. A senhora é uma pessoa representativa realmente na luta, tanto minha quanto da comissão representativa das famílias com Tourette. A senhora sempre esteve presente conosco, sempre esteve muito, como é que eu posso dizer, fazendo parte de todo o processo do trabalho de conscientização e de divulgação que a comissão representativa vem tentando fazer ao longo desse 1 ano no Brasil todo, sempre teve em conjunto com a ASTOC
e conosco nesse processo. Para vocês que não sabem, gente, a doutora Ana já esteve com algumas pessoas da comissão ano passado em Brasília, em 2 audiências, para falar sobre a síndrome de Tourette, a importância da divulgação e de possibilidades de tratamento que a gente vai abordar aqui hoje, nessa live. Então, eu gostaria que vocês realmente pudessem compartilhar essa live com outras pessoas, para que as informações chegassem a cada vez mais famílias, tá bem? Então, nós já vimos... O vídeo do Senado está na minha página de Tourette, né, do YouTube também, para quem quiser ver. Isso. Doutora Ana, eu queria que a senhora falasse sobre suas páginas, sobre seu blog, para a gente poder iniciar depois com as perguntinhas, que a senhora falasse um pouco do seu trabalho, um pouco da senhora. Tá. Bom, em relação às páginas, eu tenho a página do consultório, doutora Ana Uni, no Facebook, né, onde eu sempre coloco alguma informação. Tem o blog, na verdade, o primeiro a ser criado foi o blog, né, numa época em que surgiu o blog. Depois, o blog ficou meio esquecido. Tem a minha página também, né, que foram surgindo muitas mídias, né, e eu não tenho nenhuma espécie de assessoria, eu sou autodidata e faço tudo sozinha. Então, tanto o meu site eu fiz sozinha, como a página do consultório, o canal do YouTube, agora tem o Instagram também, tem o Twitter, mas eu não faço Eu lhe achei nada. pelo seu blog, viu? Foi o primeiro, E aí, bom, não é difícil achar. Se entrarem no meu site, que é o www.anauni.com, lá tem os links de acesso a todas as outras redes. E agora eu tenho me limitado, porque no blog eu escrevia só sobre toque e Tourette, né? Mais Tourette, que sempre foi a minha praia, né? E aí depois, no Instagram, eu tenho falado mais sobre a cannabis medicinal, que é agora a minha paixão mais recente. E que tem a ver com o Que Tourette. bom que a senhora falou disso. Eu cheguei na cannabis medicinal por conta dos casos refratários de Tourette que não tinham melhora com nada, né? Inclusive, o tratamento cirúrgico da cirurgia de Tourette vai ser tema de uma live na próxima terça-feira com a doutora Ana Maria, que é neurocirurgiã, né? A gente vai falar sobre isso. E fale da sua página, qual é a página que a senhora vai fazer a live? Em que local? Vai ser no Face ou no Instagram? No Instagram. Pronto. Que bom, doutora. Doutora Ana, eu queria aqui fazer algumas perguntas à senhora, que são perguntas frequentes, recebidas por mim, onde a maioria das famílias tem essa pergunta recorrente. São perguntas que foram repetidas várias vezes por várias pessoas. A senhora está conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente. Pronto. Então, eu queria que a senhora me falasse como a senhora explicaria para as famílias o que é a síndrome de Tourette. E como a gente pode chamar? É Tourette, Tourette, muitas pessoas falam de forma diferente. Como a senhora é especialista, eu queria que a senhora me falasse. O nome correto é síndrome de Tourette, porque vem do francês, né? Então, o neurologista francês, que se chamava Gilles de la Tourette, foi o primeiro que descreveu 8 casos de síndrome de Tourette, e a partir daí, o Charcot, que era um neurologista-chefe da cátedra de neurologia no Hospital de Salpêtrière, lá em Paris, ele disse, ficou tão bom esse artigo que agora a gente vai homenagear você e chamar esses casos de síndrome de Gilles de la Tourette. Que aí, depois, com o tempo, acabou ficando abreviado para síndrome de Tourette. Então, a pronúncia correta é Tourette, porque vem do francês. Pronto. E como é que a senhora explicaria para as famílias quais são os principais sintomas que caracterizam a síndrome de Tourette? Veja, primeiro é importante saber o que é síndrome, né? A gente usa a palavra síndrome quando a gente não sabe exatamente qual é a causa
do que a gente observa quando não tem um tratamento específico e nem uma evolução determinada, né, pré-determinada. Né? Na medicina, a gente chama uma coisa de doença quando a gente já sabe todos os passos, né, daquilo que a gente descreve. Então, por exemplo, o resfriado é uma doença, né, porque a gente sabe que é causado pelo rinovírus, então tem a causa, a etiologia, sabemos como ele causa isso, o método, né, que ele infecta as nossas células, que leva aos sintomas que leva, sabemos com uma evolução que é autolimitada, né, tratando ou não tratando vai passar, né, então a gente conhece todos os passos. Quando a gente conhece todos os passos, né, de uma doença, ela é uma doença. Quando a gente não conhece, a gente chama de síndrome, né, porque ela pode decorrer de várias causas. Né. Então, no caso do Tourette, né, a presença de tiques motores e vocais caracteriza a síndrome de Tourette, mas a gente não sabe a causa, né? A causa pode ser genética, a causa pode ser uma infecção, pode ser um tumor na cabeça, pode ser, sei lá, mil coisas, né? Então, por isso que é importante saber que síndrome é só uma descrição de um quadro. E aí a gente tem que fazer uma investigação para saber qual é a causa naquela pessoa específica que está te procurando no consultório. Entendi, doutora. E as pessoas que têm a síndrome de Tourette, nós podemos chamar eles de pacientes ou portadores. Qual a diferença entre falar portador para uma pessoa que tem uma doença e portador que tem uma síndrome? É correto? Como é que a gente deve se referir? Isso daí é mais uma questão ideológica e política do que médica, né? Tem gente que acha que se você usa a palavra paciente, você está subentendendo que a pessoa é passiva, né? Porque o paciente, ele é passivo e recebe o cuidado. Né? E os portadores de determinadas doenças não gostam de se sentir numa situação passiva, então preferem ser chamados de portadores, né? Porque isso dá uma ideia de atividade, né? Ou seja, eles não estão só sofrendo algo, mas eles estão também participando de algo. Então, não é uma discussão médica aí, é uma discussão mais de nomenclatura, né? De nomenclatura e de política, né, e do que significa, né, a doença na sociedade, esse tipo de coisa. Doutora, e na sua especialidade, eu queria que a senhora falasse da sua especialidade para as pessoas entenderem qual a sua especialidade médica. Eu sou psiquiatra, né? Então, a psiquiatria é uma especialidade médica. O médico, ele faz 6 anos de medicina, depois ele tem que escolher uma residência para se especializar. Eu escolhi a psiquiatria, né? E não existe especialista em síndrome de Tourette, né? A rigor, a gente só tem na psiquiatria as subespecialidades de psiquiatra da infância e adolescência, psiquiatria forense, que vê a parte, né, de médico-legal, né, relacionada a crimes, essa coisa toda, a psicoterapia, a psiquiatria geriátrica e só, acho que são essas as especialidades, né? Então, quando as pessoas falam, quero indicação de um especialista em síndrome de Tourette, é muito difícil você ter um especialista em síndrome de Tourette. Primeiro, porque isso não existe oficialmente, né? E segundo, porque poucas pessoas se dedicam ao estudo da síndrome de Tourette, né? Então, é verdade. Eu me dediquei a isso a vida inteira, né? Existem mais alguns profissionais no Brasil que também, né, seja neurologistas que entraram para a área de transtornos do movimento, ou psiquiatras, principalmente que são ligados à pesquisa do toque, porque a relação entre toque e Tourette é muito íntima. Então, essas pessoas, elas são consideradas, entre aspas, especialistas, né? Mas não existe essa especialidade. Então, o que as pessoas têm que procurar é psiquiatras que tenham experiência no tratamento de pessoas com síndrome de Tourette, porque é uma doençazinha difícil de tratar, né? Tem muitas particularidades e poucas pessoas têm muita experiência nisso. E para as famílias identificarem qual médico elas devem procurar, quais seriam as especialidades que elas deveriam procurar para tentar identificar o que é a síndrome de Tourette?
Os profissionais que têm mais condição de acertar um diagnóstico são os neurologistas e os psiquiatras, né? Porque eles têm mais chance de ter visto isso em algum momento no curso de medicina, né? Só que existe uma grande diferença entre identificar o problema, que é uma coisa que agora está muito melhor, né? Então, quando eu comecei a estudar a síndrome de Tourette, que foi, acho que em 95, acho que em 1995 é que eu comecei a estudar isso. Ninguém sabia nada, né, sobre esse assunto. Eu sabia da existência por uma nota de rodapé, ou seja, o que eu tinha visto sobre a síndrome de Tourette eram 3 linhas numa nota de rodapé num livro de medicina, né? E aí eu tive que sair pesquisando, e naquela época não tinha internet, né? Então você tinha que ir para a biblioteca, você tinha um único computador, né, na universidade para você poder fazer pesquisa, e aí se você quisesse um artigo científico, você tinha que pedir para as bibliotecas mandarem para você por correio, né, o artigo científico. Era tudo muito difícil, né? Mas, assim, eu consegui, né? Consegui literatura, né? Fui estudando, e aí eu fiz a minha monografia de conclusão de residência, relatando 3 casos de síndrome de Tourette que eu tinha atendido durante a residência, né? E aí, com isso, Graças a Deus que a senhora conseguiu ter esses casos. Pois é. Aí, sim, porque eu coloquei cartazes, né? Na época eu coloquei cartazes no HC inteiro, dizendo que queria pacientes assim assado, e aí começamos a montar um ambulatório, né? E eu comecei a atender alguns casos lá, isso em Recife ainda, né? Quando eu estava lá. A senhora é de Recife, eu também. É minha conterrânea. Não sou daí, mas morei aí dos 5 aos 28. Ai, que bom. E aí. Então, Posso terminar de contar? Pode. Aí, quando eu escrevi essa monografia, a minha vontade era poder continuar me aprofundando nos estudos, né? E eu vim para São Paulo e entreguei aqui ao meu orientador, né, que foi depois meu orientador, o professor Eurípedes, né, que fez comigo o livro de Síndrome de Tourette. Entreguei essa monografia para ele, dizendo que eu tinha vontade de fazer um mestrado, né, alguma coisa na área. E aí ele me convidou para trabalhar com ele, para fazer o doutorado, e eu me mudei, né? Eu saí de Recife, larguei tudo lá, vim para São Paulo e aqui estou, né? Então já estou aqui há 20 anos, 21 anos, né? Que bom, doutora. E o livro, por que tiques, toques e cacoetes? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do seu livro. Esse livro, para mim, eu considero que foi a coisa mais importante que eu já fiz na minha carreira, né, médica, porque é um livro que ajuda muito as pessoas, né? Os pacientes adoram, os professores, os E está em profissionais. falta, né, doutora? Muitas famílias me Acabou, perguntam de comprar. acabou. Ai, que pena. A gente fez a primeira edição, daí, quando acabou a primeira, eu propus fazer a segunda, a gente fez a segunda ampliada, né? E agora que acabou a segunda edição, eu acho muito difícil que tenha uma terceira, Não porque acredito. acho que não vai ter, porque o mercado editorial está falido, né, com a questão da internet, dos e-books, essa coisa toda, então dificilmente vão aceitar lançar uma nova tiragem. Vamos ver. E a senhora não teria como fazer um e-book para as famílias comprarem? O e-book já está à venda, né? Então, essa segunda edição, ela está disponível no site do Grupo A na forma de e-book. Então, o e-book está à venda. Que bom, doutora. Olha, eu queria fazer uma pergunta à senhora que é muito, 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 muito realmente recorrente. Quais os sintomas que os médicos
eles têm que estar atentos para identificar um paciente com síndrome de Tourette? Porque, como a senhora disse, né, não são todos os médicos, nem todos os especialistas que conseguem identificar a síndrome de Tourette, por ser algo que nem todo mundo estuda, nem se especializa. Então, os médicos que lidam com pacientes que têm tiques, toques, cacoetes, quais seriam esses principais sintomas que eles deveriam estar atentos para identificar se é Tourette ou não? Veja, Tourette, a gente dá o diagnóstico de Tourette quando a pessoa tem cronicamente, ou seja, mais de um ano, tiques motores e vocais. Então, o que o médico tem que saber é identificar um tique, né? Tique é sinônimo de cacoete. A gente colocou o nome do livro Tiques, Cacoetes, né? E Síndrome de Tourette, porque tem lugares, né, regiões do Brasil que o pessoal chama cacoete, né? Tem gente que chama de tique, tem gente que chama de mania, embora não seja mania. Então, por isso que a gente colocou esse título, que é para chamar a atenção e abranger, né, para as pessoas, porque se colocasse só síndrome de Tourette, todo mundo ia olhar e dizer, o que é isso? Não interessa, né? Mas se a gente colocou no título tique cacoete, quem sabe o que é um tique cacoete já vai chamar a atenção. Então, assim, o que o profissional tem que saber é identificar um tique, né? E o tique é um transtorno do movimento. E existem vários transtornos do movimento, né? Tem muitos movimentos anormais, né? Existe a coreia, o balismo, a distonia, né? E aí o profissional ele tem que ter um treinamento, né? Um estudo para saber identificar quando determinado movimento é um tique, né? Então, sabendo que é um tique, já se pode cogitar a possibilidade de que seja um caso de Tourette. Certo. Eu queria só dar uma pausa aqui, doutora, porque a gente entrou um pouquinho mais cedo, antes das 19 horas, porque o pessoal estava querendo muito, já tinha muita gente ansiosa esperando por essa live, e agora são 19 horas, e tem muita gente entrando aqui já colocando o coraçãozinho. Eu queria agradecer a todos que estão online, que estão vendo essa live com a doutora Ana Roni, e é um prazer ter vocês aqui, e uma honra ter a doutora Ana. E a doutora Ana vem falando conosco. Agora nós estamos com 43 pessoas online e o número está aqui aumentando. Espero que entre mais pessoas a partir de agora. E a doutora Ana vem falando aqui conosco, gente, sobre algumas características. 45 já, um monte de coraçãozinho subindo. Então, a doutora Ana vem falando aqui conosco de como identificar a síndrome de Tourette e que realmente a nomenclatura, a forma correta de se dirigir. Travou. E a ou síndrome de Tourette, porque vem do francês. Acabou no que os especialistas têm que estar atentos e têm que saber o que são tics para poder identificar corretamente. E quais são, doutora, os principais tics que são recorrentes das pessoas que têm a síndrome de Tourette? Os mais comuns são piscar os olhos, fazer careta, né? franzir o nariz, levantar o ombro. Esses são os mais comuns, né? E os mais comuns vocais são pigarro, barulhos, né, com a boca, fungar, né? Agora, o que é importante é saber que qualquer movimento pode ser um tique. Acho que travou, né? Momento da internet, porque o número de... Eu acho que por isso foi. E eu queria fazer uma pergunta à senhora.
quais os sintomas que podem ser percebidos pelas famílias para que elas comecem a buscar, identificar se os tics são ou não da síndrome de Tourette? Bom, uma das coisas que é uma pista é que muitas vezes a criança diz que não controla, né? Ela diz que faz sem perceber, né? Outra característica é que ele é um movimento repetitivo, né? E sempre igual, né? Ele pode variar de lugar, mas ele sempre vai ser daquele jeito que ele é, né? Ao contrário da Coreia, né? A Coreia é um movimento desordenado, né? E o tique não, né? Piscar olho é sempre piscar olho, é sempre igual. E assim, nos casos que não são muito graves, eles desaparecem durante o sono, né? Nos casos mais graves, a pessoa pode fazer tique dormindo também. O meu filho, ele não tem durante o sono, mas ele tem um cruzar de pernas, ele cruza a perna o tempo todo à noite. Mas aí é o que a gente chama de movimento periódico dos membros, não é um tique. Uhum. É outra coisa. É normal, então. Não é normal, né? Mas é outro tipo de problema, né? Não é um tique. Certo. E a pessoa, para ter a síndrome de Tourette diagnosticada, é preciso que ela tenha tiques motores e sonoros juntos, ou pode ser um em um momento e ele sumir, depois outro, pode ser o motor e depois vir o sonoro. Como é que isso geralmente se apresenta? Não precisa ser junto, né? Pode ser um depois do outro. Inclusive, o mais comum é que comecem com os motores e depois de alguns meses comecem os vocais. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Mas tem gente que começa já com os dois juntos, tem gente que começa primeiro com o vocal e depois aparece o motor. Então, não tem uma regra correta. O meu filho, ele começou com uma ecolalia. A gente percebia que ele repetia algumas palavras que as pessoas falavam e depois ele repetia o que ele mesmo falava. Uhum. E depois foi que ele passou para um motor. Ele tremia a mão como se fosse Parkinson na hora que ele ia comer e na hora que ele ia fazer a tarefinha da escola. Tem uma idade específica para isso aparecer, porque a gente percebeu nele, no caso do meu filho, que ele começou a ter essa ecolalia e a palilalia entre os 5 e os 6 anos. Só que eu achava que isso era coisa de criança. Com os 6 anos foi que ele começou a ter os tiques motores, com o descontrole na mão direita. Tem alguma idade que isso ocorre mais? A idade de início, em geral, é por volta dos 7 anos, né? Então, 6, 7, 8 anos. Isso é a maioria. Mas tem gente que começa muito antes, inclusive no berço, né? Então, já atendi casos que com 2 meses, né, já tinha tiques. E tem pessoas que podem começar depois também, né? Inclusive durante a vida adulta. Né? Mas a grande maioria começa ali por volta dos 6, 7 anos de idade. E tem alguma idade, doutora, em que esses tiques eles podem reduzir ou eles podem ficar quase imperceptíveis? Eu já li pesquisas que apontam que entre os 18 e os 25 anos há uma probabilidade de redução do nível desses tiques. Isso realmente ocorre? Sim, porque a síndrome de Tourette é um transtorno do neurodesenvolvimento. E a gente sabe que o desenvolvimento do cérebro, ele não termina até os 25 anos de idade. Então, para que as vias neurológicas terminem de amadurecer, leva todo esse tempo. E aí os tiques vão acompanhando também essa maturação. Então, tem muitos casos que depois que passam da adolescência, melhoram dos tiques. Quando o paciente não melhora, né, depois dos 20 e poucos anos, dificilmente vai melhorar, né? Provavelmente esse caso é um caso que vai continuar tendo tiques ao longo da vida. Entendo. Doutora, e a senhora teria como me dizer, a senhora tem, na verdade, né, como me dizer, como é que essas famílias que chegam no consultório de um médico, como é que elas podem
aceitar melhor a situação para poder ajudar esses pacientes com síndrome de Tourette? Que conselho a senhora daria para essas famílias? Veja, a gente tem que saber diferenciar quando um tique é leve, né, e quando ele é grave. Tem muitos tiques que são leves, não atrapalham o dia a dia, não atrapalham o aprendizado, né? E dá para se conviver perfeitamente com eles. Então, quando os tiques não são graves, é importante que a família aprenda a aceitar, né, esses tiques, para não exigir que a criança seja perfeita, digamos assim, e aí se deprima porque, né, não consegue atender as expectativas dos pais, né, isso vai gerar um quadro depressivo, ansioso, uma complicação muito maior do que o tique em si, né? Então, tem muitas famílias que se afetam muito com os tiques, né, porque tem vergonha, porque tem medo do que os outros vão pensar, do que é que eles vão falar, ou porque imaginam o pior, acham que eles vão ser discriminados, né? É verdade. E aí acabam sofrendo mais do que deveria por conta disso. Quando os tiques são graves, aí é complicado, né? Porque aí a gente realmente tem que fazer de tudo para diminuir esses tiques, porque tem tiques que são muito graves, né? Então, tique de enfiar o dedo no olho, por exemplo, que pode deixar a pessoa cega. Um tique de pescoço, né? Que pode levar a uma lesão de coluna, né? E resultar num AVC, né? Ou uma lesão de coluna. Né? Então, tem que a gente não pode brincar, né? Que a gente realmente precisa controlar, porque vão dar um dano maior. Isso. Então, é importante que o médico e a família conversem sobre, né, todos os tipos que estão acontecendo, porque a decisão vai ser em conjunto, do médico com a família, né? E avaliando todos esses parâmetros, né? O importante é a saúde, né, o bem-estar e o desenvolvimento normal da criança e do adolescente. É isso que tem que ser buscado. Eu digo sempre que o importante, como mãe, meu filho ele tem tiques que já foram considerados um pouco mais graves, mas agora ele está em tratamento e ele vem reagindo bem ao tratamento e os tiques dele se tornaram leves. E eu digo sempre assim que o importante não é um filho perfeito, o importante é um filho feliz e que a gente possa dar a eles condições deles saberem que eles têm possibilidade de ter qualidade de vida com ou sem Tourette, né, doutora? Porque Isso, é muito difícil para uma família aceitar. Nenhuma mãe está preparada para um diagnóstico desse, não é fácil, né? Como mãe, como família, a gente não espera receber um diagnóstico e escutar de um médico que não tem cura. É muito difícil. Mas eu acho que como mãe, como o espelho da criança ou da pessoa que tem Tourette na família, a gente tem que estar se mantendo forte emocionalmente para poder ajudar eles a seguirem adiante, não é? Mas também a gente tem que aprender a usar as palavras, né? Então, se você fala para uma família que não tem cura, a família já pensa numa desgraça, né? Como, por exemplo, É um verdade. câncer, né? O câncer muitas vezes não tem cura, né? Mas muitas vezes tem, né? E se a gente for pensar na medicina, a maioria das doenças não tem cura, né? A única coisa que eu digo brincando isso no consultório, a única coisa que tem cura na medicina é verme, né? Ou bactéria, porque você toma um remédio, mata e acabou. Né? O resto não tem cura, é controle. Né? Isso. Quem tem pressão alta vai controlar a pressão, quem tem diabetes vai controlar a glicemia. Né? Todas as doenças, a maioria das doenças são crônicas e tem controle, tem tratamento e controle. Né? Uhum. Então a gente tem que encarar dessa maneira, que é uma coisa que a gente vai ter que cuidar, né, e controlar ao longo do tempo, mas não que é uma desgraça que não tem cura, né? Entendo. Doutora, deixa eu só falar aqui com o pessoal. Gente, eu estou vendo aqui o comentário de vocês. Nós estamos com 79 pessoas online. Obrigada por estarem participando dessa live. Eu estou vendo algumas perguntas que vocês estão me passando aqui. E gostaria que vocês tivessem mandado essas perguntinhas anteriormente, porque eu estou aqui ó, com uma fichinha com várias perguntas. Eu pedi nos grupos para me enviarem, algumas pessoas me enviaram, outras não.
Eu não vou ter como pedir para a doutora Ana responder todas essas perguntas que estão chegando agora, ao vivo, mas eu vou tentar. Eu queria que a senhora falasse, doutora, sobre as comorbidades. Quais seriam essas principais comorbidades que geralmente os pacientes e as pessoas com Tourette têm? A síndrome de Tourette, ela tem comorbidades que são mais frequentes e tem as menos frequentes, né? As mais frequentes são o toque, então, há mais ou menos 30%, né? De 10 a 30% das pessoas que têm Tourette vai ter também toque, né? Mas uma quantidade maior, em torno de 80%, vai ter sintoma obsessivo compulsivo, sem que feche um diagnóstico para toque. O déficit de atenção, né, é bem comum também, a hiperatividade também. Só que o diagnóstico fechado de TDAH, ele vai ocorrer aí em 10, 15% das pessoas. Os casos mais graves vão ter comorbidade com depressão, né, ou com outros transtornos de ansiedade de separação, fobias, coisas assim. Tem muita comorbidade com transtorno do sono, né? Então, sonambulismo, pesadelos, bruxismo. Então, o profissional que atende uma pessoa com Tourette tem que ter conhecimento dessas comorbidades para fazer uma investigação aprofundada de toda a história médica da pessoa, né? Porque a pessoa não se limita a um tique, né? Ela é um ser humano complexo e que vai ter uma série de outras questões que interferem nos tiques, né? Então, por exemplo, questões imunológicas, né? Pessoas que têm rinite ou asma, pessoas alérgicas. Entendo. Nas crises de rinite e de asma, os tiques vão piorar. O meu filho, ele tem. Eu vejo que ele piora bastante, principalmente quando eu dou remédio antialérgico, doutora. É interessante. Então, esse tipo de relação entre os tiques e todo o organismo da pessoa, né, é uma coisa importante e que nem todos os profissionais fazem, né, avaliam. Mas isso é fundamental para o sucesso do tratamento. Entendo. Que bom que a senhora falou disso, porque muitas vezes as pessoas querem uma cura para o tique. Quando eles buscam médicos, eu vejo que muitas famílias dizem assim que quer saber qual é o remédio que vai tirar os tiques. E eu costumo dizer que não existe um remédio que vai tirar os tiques. Existem medicações ou tratamentos que os médicos vão indicar para ajudar aquela pessoa a ter qualidade de vida, não é? Identificando as comorbidades e tratando as comorbidades. E a partir do momento que essas comorbidades estão tratadas e a pessoa tem um emocional equilibrado, ela começa a ter um controle emocional, esses tiques vão sendo reduzidos. Tá certo falar dessa maneira, doutora? Para algumas pessoas, sim, para outras, não. Né? Para as pessoas que têm um quadro de ansiedade e a ansiedade piora os tiques, tratar a ansiedade indiretamente vai diminuir os tiques. Mas tem os casos mais graves em que os tiques não têm a ver com a ansiedade, né? Eles são fortes e graves independentemente de qualquer coisa. E aí a gente tem que fazer tratamentos mais fortes, digamos assim, para poder controlar esses tiques. Entendo. E sobre a coprolalia, porque muitas pessoas associam sempre a quem tem Tourette com a coprolalia. O que é que a senhora pode dizer disso? Porque os primeiros casos que foram descritos lá naquele artigo de 1885, né, do Gilles Latourette, ele descreveu 8 casos, e todos eles tinham coprolalia. Então, se achava que a coprolalia era uma condição sine qua non, né, ou seja, que se não tivesse coprolalia, não seria Tourette. Só que, ao longo dos anos, foi se percebendo que existem graus, né, de Tourette, e os mais graves são os que têm coprolalia, que ocorre mais ou menos em até 30% das pessoas. Então, a grande maioria não vai ter coprolalia, e mesmo assim é Tourette. Então, a coprolalia não é necessária para dar diagnóstico, mas quando ela está presente, a gente já sabe que é um quadro, digamos assim, mais completo. Certo. E dentro desse estudo que os médicos vão fazendo para identificar a síndrome de Tourette em um paciente,
Geralmente, quais são os tipos de exames que o médico pode estar solicitando às famílias? Veja, os exames, eles são para identificar fatores associados, né, e para descartar causas orgânicas, né. Então, se a gente faz uma avaliação neurológica e percebe que a pessoa tem sintomas neurológicos além dos tiques, vale fazer uma ressonância para ver se não tem nada ali no cérebro acontecendo, né. No caso de Tourette, né, típico, a ressonância vai dar normal, né? Isso seria o normal. É o caso do meu filho, ele já fez 2 e não deu nada. Sim, não adianta ficar fazendo, né? Assim, fez 2, É. não deu nada, não precisa fazer outra, a não ser que aconteça uma grande mudança no quadro que justifique fazer uma ressonância, né? Mas se não é, né? A síndrome de Tourette, ela é um diagnóstico clínico, ele não é um diagnóstico laboratorial. Só que todos os exames que a gente pede, eles servem para a gente ter uma noção melhor de como é que funciona o organismo daquela pessoa, quais são os fatores associados e as coisas que podem estar contribuindo para piorar esses tiques e que aí a gente vai ter que corrigir para poder favorecer o tratamento. Certo. Nós estamos com 84 pessoas aqui na live, viu, doutora? Muitas perguntas chegando, mas, como eu disse, gente, eu estou com algumas perguntas aqui na minha folhinha que foram me enviadas com antecipação. Eu gostaria muito de poder fazer todas as perguntas que vocês estão enviando ao vivo agora pelo chat. A doutora Ana acabou de falar sobre a coprolalia, e eu queria saber, doutora, existem algumas causas, a senhora falou um pouco disso, mas eu queria que a senhora pudesse, se a senhora puder repetir, quais seriam as principais causas de tics e da Tourette? Quais são os principais fatores que podem causar a síndrome de Tourette ou os tics? Existe algum fator que possa ser característico? Bom, o principal é o fator genético hereditário, né? Então, pessoas que têm casos de Tourette na família vão ter mais chance de vir a ter Tourette do que quem não tem caso de Tourette na família. Além disso, tem uma herança cruzada com toque. Então, pessoas que têm toque na família também têm mais chance de ter Tourette do que se não tivesse. Existe uma relação também com problemas imunológicos. Então, a minha tese de doutorado foi estudar a relação com a febre reumática. Então, pessoas que têm parentes com febre reumática também teriam mais chance de vir a ter Tourette ou toque. Saindo da parte genética, você tem os fatores que a gente chama de ambientais. Então, as coisas ou são genéticas ou não genéticas. As não genéticas, elas podem ser ambientais, elas podem ser epigenéticas. Né? Os fatores epigenéticos são aqueles que não são genéticos em si, mas são coisas que afetam o gene durante o neurodesenvolvimento. Então, por exemplo, uma mãe que usou cocaína durante a gravidez, né? A cocaína é estimulante. Isso pode levar a uma alteração no sistema neurológico e a criança vai ter mais chance de ter tique. Ou se ela era tabagista, né? Fumava durante a gravidez. Ou se durante o parto houve complicação, a criança demorou a nascer, teve sofrimento, ficou sem oxigênio e teve uma lesão cerebral. Né? Então, assim, as possibilidades são várias. São muitos fatores. São muitos fatores. E sobre as pandas, doutora? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre as pandas, explicasse um pouco o que são as pandas e se elas podem ser causa ou não dos tics da síndrome de Tourette. Sim, PANDAS vem do acrônimo, né? PANDAS é um acrônimo do inglês, né? Que é Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated to a Streptococcal Infection. Ou seja, transtornos neuropsiquiátricos associados a uma infecção estreptocócica. Então, essa linha de pesquisa começou na década de 90, com uma americana chamada Susan Swedel. Ela detectou que
muitas crianças, depois de ter uma infecção estreptocócica, ou seja, uma amidalite por estreptococo, por conta dessa amidalite, começava a ter tiques, né? E começou a investigar esses casos, viu que alguns desenvolviam tiques, outros também ficavam hiperativos, né? Alguns desenvolviam sintomas obsessivo-compulsivos, né? E aí surgiu essa teoria do PANDAS. Depois foi se vendo com a observação clínica de que não era só a infecção estreptocócica que estava relacionada a isso. Existiam outras infecções que poderiam também desencadear tiques. Então, tem relatos com micoplasma, que é um agente que dá pneumonia, tem relatos com herpes, né? Então, hoje em dia, o que eu acredito, né, particularmente, é de que qualquer infecção numa pessoa predisposta pode vir a desencadear os tiques. Eu estou com uma pergunta aqui, algumas observações de algumas mães, doutora, que eu vou fazer à senhora, sobre crianças ou pessoas que têm síndrome de Tourette se tornam muito agressivas. Além dos tiques e da coprolalia, elas falam recorrentemente palavras do tipo assim, falar do diabo, dizer que está sendo forçada a fazer isso e que quebra as coisas em casa. O que é que a senhora diz? Tem uma mãe que está me perguntando aqui, a Alessandra Carmona, e eu gostaria de que a senhora falasse um pouco sobre isso. O fato de quebrar, se tornar agressivo, e depois ele dizer que não sabia porque estava fazendo. Existe essa situação? O que acontece assim, as crianças que têm Tourette, elas têm um transtorno do neurodesenvolvimento. O transtorno do neurodesenvolvimento pode ocorrer em várias áreas, né? Então, se você tem uma alteração no desenvolvimento do controle dos impulsos, você vai ser uma pessoa mais impulsiva, mais explosiva. Então, elas são crianças que têm mais dificuldade, né? As crianças pequenas, elas já são naturalmente mais impulsivas. Isso daí, né, a gente sabe, toda criança é mais impulsiva do que um adulto. E a criança com Tourette vai ser mais ainda, né? Então, os estudos mostram que existe um atraso na maturação de até 2 anos, né? Então, uma criança de 9 anos, ela vai estar no desenvolvimento do controle do impulso 2 anos a menos, ou seja, como 7 anos. Né? Então, as crianças com Tourette sempre vão ser mais impulsivas, mais birrentas, mais explosivas. Agora, as crianças são muito inteligentes também, né? É verdade. E toda criança normal, né, é terrível, né? Ela sempre vai dizer: quem quebrou esse vaso? Ah, não fui eu, não fui eu. Então, uma criança com Tourette que está fazendo aquelas presepadas, ela pode muito bem inventar que é o demônio que está mandando ela fazer aquilo, porque é a maneira que ela tem de expressar de que ela fez sem querer, né? Ela não é uma pessoa má, né? Mas ela fez uma coisa ruim. Então, dependendo do contexto cultural dela, essa pode ser a explicação que ela encontrou, né? Ah, foi o demônio que mandou, né? Entendi. E a compulsão alimentar seria algo que está associado também a quem tem a síndrome de Tourette? Estão perguntando aqui, a Aline Botelho. Veja, a compulsão alimentar pode ser por ansiedade, mas ela pode ser também por efeito de medicação, porque as medicações costumam aumentar o apetite, né? Principalmente os antipsicóticos. Então, tem muita criança que aumenta muito o peso quando está em uso de antipsicótico. Isso não está necessariamente ligado à síndrome em si, né? Então, cada caso tem que ser avaliado, né, individualmente com o médico. Certo. E quais são os principais tratamentos, doutora, indicados para quem tem a síndrome de Tourette? Olha, tem várias medicações e várias terapias, né, que são indicadas. As medicações que são mais eficazes no controle dos tiques são os antipsicóticos, mas eles também são os que têm mais efeitos colaterais. Então, a gente tem que buscar sempre alternativas que eu gosto de chamar de mais light, né? Elas são menos eficazes, mas elas têm menos chance de dar efeito colateral no futuro, né? Entendi. E aí Menos existem sequelas.
Exato, né? Então, aí você vai ter outras medicações, como anticonvulsivantes, antidepressivos, antihipertensivos, enfim, aí tem que ser avaliado caso a caso, para saber qual seria a melhor opção para cada caso. É um tratamento muito individualizado, né? Da maneira que eu trabalho, é um tratamento assim muito individualizado, né? Tanto que a minha primeira consulta dura 2 horas, porque eu pergunto tudo da cabeça aos pés, né? Da vida da pessoa e dos hábitos e da rotina, para poder traçar um plano aí de ataque aos tiques. Então é uma coisa muito demorada, né? Mas que vale a pena, Uhum. porque em geral a gente consegue um bom controle. Então, aproveitando essa possibilidade de tratamentos que depende de caso a caso, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre os tratamentos alternativos, como os tratamentos com florais ou óleo de cannabis. Bom, eu não tenho experiência com florais, né? Então eu não posso falar nada sobre isso. Agora, tem muitas coisas alternativas que podem ajudar, em alguns casos ajudam, como acupuntura, homeopatia, né, meditação, exercício físico, né, a medicina chinesa também tem algumas opções. Então, tem muitas coisas na medicina alternativa que são eficazes. No caso da cannabis medicinal, é uma opção que a gente reserva para os casos mais graves e que não melhoram com os tratamentos tradicionais, né? E porque não há um consenso, né, na medicina, não tem ainda tantos estudos publicados, Uhum. então há um debate muito grande, né, com a cannabis medicinal. Eu sou uma defensora da cannabis medicinal, mas ela está liberada pelo Conselho Federal de Medicina só para casos graves e refratários, né? Teoricamente, a gente não poderia dar para todo mundo, né? Foi bom a senhora ter dito isso, porque ano passado eu fui procurar um especialista e ela me disse justamente isso. Como os tiques do meu filho eram leves, ela não indicava. Aí eu queria que a senhora falasse dos casos que são mais indicados, realmente, o uso da cannabis medicinal. Então, essa é uma questão super polêmica, né? Porque, por exemplo, é, o risco que a gente tem com os antipsicóticos, né, de você ter efeitos colaterais como ganho de peso, síndrome metabólica, risco de discinesia tardia no futuro, aumento de prolactina, né, e chegar a sair leite do peito, tem muitos efeitos colaterais. Então, se eu fosse optar para o meu filho, por exemplo, o que eu daria para o meu filho? Um antipsicótico ou a cannabis? Eu daria a cannabis, né? Porque eu acho que é Até mais para os seguro, casos leves, doutora. até para os casos leves, né? Só que isso é uma opinião minha pessoal, né? Entendo. Não é o que está descrito na literatura científica, até porque a literatura científica Entendo. ela é enviesada, né? E ela tem muito viés por conta da indústria farmacêutica, né? Então, você tem muito mais estudo com as medicações, que são com a cannabis medicinal. Cortou aí? Érica? Tá tudo travado aqui. Bom, eu não sei nem se vocês estão me ouvindo, então eu não vou falar enquanto eu não conseguir escutar aqui o retorno de Érica. Estou vendo aqui todo mundo no chat falando que travou. Vocês estão me ouvindo, então? Tá, então eu vou responder o que vocês estão perguntando aqui. Sobre o GABA. O GABA é um neurotransmissor que é inibitório. A gente tem 2 neurotransmissores no cérebro que são antagônicos, o glutamato e o GABA.
O glutamato é excitatório e o GABA, ele é inibitório, ou seja, calmante. E tem estudos mostrando que você tem uma diminuição dos neurônios GABAérgicos nos casos de síndrome de Tourette. Então, o ideal seria você aumentar o GABA e diminuir o glutamato nos casos de paciente com Tourette. Então, o suplemento GABA, ele é interessante. Agora, tem alguns autores que dizem que o GABA, ele não atravessa a rede hematoencefálica. Então, muitos suplementos com GABA não seriam eficazes, né, por não conseguir entrar no cérebro. E tem outros que dizem que não. Se você usar o suplemento com GABA, ele vai entrar no seu cérebro. E, de fato, tem muitos pacientes com GABA dos tiques. Estão perguntando também sobre a placa, né, o aparelho intraoral. Esse aparelho, ele foi proposto por um dentista nos Estados Unidos ou no Canadá, não me lembro exatamente, né, eu conheci ele num congresso, e aqui em São Paulo, eu fiz parceria com um dentista, e ele fez esse aparelho já para alguns pacientes. O aparelho ajuda, né, bastante a controlar os tiques. O problema são as questões de adaptação, né? Tem muito paciente que não se adapta ao aparelho, né? Se incomoda, não quer usar o tempo inteiro, tem dor. Então, o problema aí seria a adaptação ao aparelho, mas parece que sim, que ele é eficaz em vários casos. Estão perguntando aqui sobre a cannabis para quem mora fora do país. Bom, eu tenho atendido pessoas, né, do Brasil inteiro e até de fora do país. E se a pessoa mora num país que tem a cannabis à disposição para venda sem receita, eu posso orientar esse uso, né? Não é como nos Estados Unidos, que você pode comprar como suplemento alimentar. Aí ele pode usar uma criança aí falando. Certo. A senhora está me ouvindo agora, doutora? Estou ouvindo. Pronto, eu estava escutando a senhora, mas eu acho que a senhora não estava me vendo, não, porque travou aqui momentaneamente. Eu queria fazer uma pergunta à senhora, que estava sendo muito feita também. Qual seria essa diferença sobre o uso do canabidiol? O canabidiol com o THC e o canabidiol sem o THC. Qual seria a indicação? Veja, nos casos de síndrome de Tourette, tem que ter o THC. O canabidiol sem o THC não seria eficaz, né? Ele precisa ter o THC para poder funcionar em Tourette. Entendo. E deixa eu verificar aqui essa perguntinha. E sobre a cirurgia de estimulação cerebral profunda, o que é que a senhora acha dessa cirurgia? Então, essa cirurgia ela é reservada para os casos refratários, que são aqueles que não responderam a todas as possibilidades que a gente tem de tratamento, né, todas as medicações, todas as terapias, etc, etc. Nesses casos, né, que em geral são os casos mais graves e que impedem a pessoa de ter uma vida normal, a gente tem a possibilidade de fazer a cirurgia de estimulação cerebral profunda com bons índices de sucesso. Inclusive, a senhora vai estar fazendo uma live, não é isso, doutora? Eu queria que a senhora falasse da sua live novamente, para o pessoal que chegou depois, para que a senhora pudesse falar sobre o que a senhora vai estar abordando na live. Na live do próximo dia 19, às 19 horas, lá no Instagram, eu vou conversar com a doutora Ana Maria, que é uma neurologista,
que foi para a França e ela fez lá um treinamento, né, na cirurgia para síndrome de Tourette, e agora ela voltou aqui, está em São Paulo, né, e ela opera, né, e eu vou entrevistá-la e ela vai falar da experiência dela, né. Eu não sou neurocirurgiã, então o que eu posso fazer é indicar quando está indicado, né. Certo. Mais detalhes sobre a cirurgia, tudo, a gente vai poder saber com ela, que tem a experiência de colocar a mão na massa, né? É verdade. Doutora, eu queria também lhe perguntar sobre a utilização de suplementos vitamínicos para tratamento da síndrome de Tourette. Eles funcionam, eles ajudam? O que a Funcionam, senhora sim, diz? ajudam, porque assim, o nosso sistema neurológico é um sistema super complexo e que depende de várias vitaminas, minerais, né? E a gente consegue, com os suplementos, fornecer matéria-prima para a produção de neurotransmissores. Então, a gente precisa de serotonina, por exemplo, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, suplementar, principalmente porque atualmente a nossa dieta é muito ruim, né? Então, quanto pior uma dieta, pior vão ser os tiques, né? Então, a Entendo. dieta, quanto mais saudável, né? Ou seja, com frutas, verduras, comidas não processadas, muito peixe, muito ômega 3, sem corantes, sem aditivos, sem conservantes, sem agrotóxico, né? Então, assim, hoje em dia, o nosso sistema neurológico, ele é muito danificado por conta da qualidade da nossa dieta, né? A nossa água é contaminada, a gente tem agrotóxico, a gente tem hormônios na água, né? É verdade. Os hormônios que vêm, porque veja só, a Os maioria alimentos transgênicos, né, doutora? tem a questão dos transgênicos, tem a questão da soja, né? A soja tem fitoestrógeno, então isso acelera a puberdade das crianças, né? Com isso também tem uma piora dos tiques, né? Os tiques pioram na menstruação, pioram quando começa a puberdade, né? Pioram com a testosterona. Então, assim, a gente tem uma água contaminada com anticoncepcional, inclusive, né? Porque a maioria das mulheres faz uso de anticoncepcional oral, elas fazem xixi, esse anticoncepcional vai para a água, que vai para a rede de esgoto. Se você tem um sistema de utilização da água de esgoto, né? Ela volta para a gente na torneira com esses hormônios, né? E também com agrotóxicos e metais. Então, assim, a gente tem hoje uma dieta que é muito contaminada e isso tudo é neurotóxico, né? Então, tudo isso leva E a do problemas. GABA, o que a senhora pode dizer sobre o GABA? O GABA eu falei quando você sumiu. Já falei sobre o GABA. Foi, doutora. Muito obrigada, doutora. Eu queria que a senhora falasse aí a sua página do seu Instagram, que estão perguntando aqui para ver sua live. Dia 19, gente, às 19 horas. Veja, o meu site é o www.anauni.com. Lá tem acesso tanto ao Facebook, como ao YouTube, como ao Instagram. Né? O Instagram é Consultório Doutora Ana Uni. Acho que é o mesmo nome da página do Facebook. Então, não é difícil me achar, não. Agora travou de novo. Mas eu vou estar aqui, viu, gente? Isso. Oi? Uma honra poder ter. Tá me ouvindo agora? Deu uma cortada. Agora tá melhor. Doutora Ana, e a todos que estiveram aqui conosco nessa live, que foi muito especial. Eu e doutora Ana, a gente iniciou um pouquinho antes. Doutora Ana falou sobre vários temas que são muito importantes. As principais perguntas que as famílias me enviaram. Eu queria agradecer demais a doutora Ana, tudo que ela respondeu,
como ela colocou as coisas de forma bem clara, bem acessível a todos. Essa live vai estar aqui disponível para vocês reverem depois, desde o início. E eu vou estar repostando nas páginas da gente, Síndrome de Tourette BR, e no Instagram, a live que a doutora Ana vai dar no dia 19, às 19 horas. Ela vai estar falando com a especialista na cirurgia de estimulação cerebral profunda. Muito, muito obrigada, doutora Ana. Foi uma honra, muito obrigada mesmo, a senhora ter respondido todas essas perguntas. Foi um prazer, né? A gente está aí na luta para divulgar a síndrome de Tourette, né? Eu espero que mais médicos tenham essa paixão e se dediquem realmente a tratar de maneiras alternativas também, porque a gente precisa preservar as crianças dessas medicações que são mais perigosas, né? No longo prazo. E como é que as pessoas podem fazer para contactar a senhora? A senhora pode passar seu e-mail, seus contatos? Sim, no meu site tem todas as informações, tem o meu e-mail também, né? A coisa mais fácil é entrar em contato comigo, né? Então, por e-mail é tranquilo, eu sempre respondo, né? É verdade. As, A senhora né? sempre me respondeu. As pessoas muitas vezes têm, assim, e-mail às vezes vai para o spam e se perde, né? Então, se não recebe resposta, precisa dar uma insistida, né? Mas, em geral, não é difícil conseguir falar comigo, não. E-mail não tem erro. É verdade, gente. Doutora Ana sempre respondeu todas as perguntas que foram feitas. Eu sempre estive enviando as dúvidas para ela, ela sempre esteve muito acessível. Então, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada, doutora Ana. E a gente vai estar fazendo outras lives esse mês, gente. Então, vamos ter também uma live com o doutor Eduardo Perim, na próxima semana, com a doutora Tatiana Barrichelli, da Astok, com a doutora Larissa Miranda, da Astok, e estamos fazendo o possível para que a gente possa trazer outras pessoas que possam falar sobre a síndrome de Tourette com propriedade, para falar sobre os tratamentos da síndrome de Tourette, porque o objetivo da gente é divulgar a síndrome de Tourette, fazer com que outros médicos, outros especialistas possam procurar conhecer a síndrome de Tourette, assim como fez a doutora Ana. Porque se ela não tivesse começado a fazer essas pesquisas, se aprofundado e ter feito esse livro que é tão importante, e foi tão bem esclareceu tão bem a síndrome de Tourette para tantas famílias, talvez eu não tivesse tanta coisa boa para dizer, porque realmente eu tive a oportunidade de ler e gostaria que vocês tivessem a oportunidade também. Mas a doutora Ana disse que o livro esgotou, não foi, doutora Ana? Sim, mas tem o e-book. Agora esperar uma nova edição. O e-book está disponível, o que acabou é a versão impressa, né? Me fale do site novamente, doutora Ana, onde o e-book está disponível para que o pessoal possa, que entrou depois, possa saber onde buscar o livro. O site é o www.grupoa.com.br. Colocando no campo de busca Tourette, já vai aparecer o livro. A edição impressa está esgotada, mas tem a versão de e-book. Muito obrigada, doutora Ana. Obrigado a todos, então, gente. Continue acompanhando nossas lives, que a gente vai estar trazendo aqui, nesse mês de conscientização da síndrome de Tourette, muito mais informação para ajudar a todos. Obrigada, doutora Ana. Um grande abraço. Fique com Deus. E eu vou falar com a senhora depois no WhatsApp para lhe agradecer mais. Muito obrigada a todos, gente. Então, feliz Dia das Mães para todas as mães. Obrigada. Feliz Dia das Mães também, para todas as mães. Um beijo muito grande, doutora Ana, e obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Um beijo. Tchau, doutora Ana. Tchau, gente. Fiquem com Deus. A gente volta na próxima semana com as outras lives. Um beijo bem grande e mandem para mim no privado, no meu e-mail,
ou no meu WhatsApp, ou aqui no privado da página, certo? E do Instagram, todas as perguntas que vocês quiserem fazer. Fiquem com Deus. Boa noite, feliz domingo, feliz Dia das Mães para todas vocês, mães Tourettes, guerreiras, famílias Tourettes, guerreiras, não podemos desistir, juntos somos mais fortes. Síndrome de Tourette, conheça e entenda para não discriminar. Um beijo a todos. Tchau, gente, muito obrigada, muito obrigada.